Seja bem-vindo ao podcast Biopod, o lugar onde você pode sim aprender biologia. Uau! Hoje, no nosso maravilhoso podcast, vamos falar um pouco sobre o sistema sanguíneo. Para isso, eu, Gisele, Roberta, Maria Rita e Amanda Kelly nos juntamos para bater aquele papo legal com vocês. Vamos iniciar essa mágica aula sobre o sistema sanguíneo falando um pouco da circulação sanguínea, que é um dos sistemas mais importantes do corpo humano. Bom, gente, para a garantia de um bom funcionamento do sistema circulatório, o nosso corpo vem desempenhando um bom trabalho desde que nascemos. É importante ter em mente de que as artérias levam o sangue que sai do coração. Os capilares, eles são vasos bem fininhos que unem as artérias às veias e fazem as trocas de gases e nutrientes entre os sangues e os tecidos. As veias levam os sangues dos tecidos, que inclusive são ricos em gás carbônicos, de volta ao lado direito do coração, onde é levado aos pulmões pelas artérias pulmonares. Recebe a oxigenação e chega ao lado esquerdo do coração pelas veias pulmonares. A artéria aorta é responsável por levar o sangue para outras partes do corpo. Uma boa análise é dizer que os vasos sanguíneos lembram pequenos canozinhos que se interligam a todo o corpo. Olá, meu nome é Maria Rita e eu vou falar sobre a função do sangue. O sangue é essencial para diversas atividades do corpo humano, já que é constituído por enzimas, sais minerais, proteínas e células que desempenham várias atividades no corpo. Assim, as principais funções do sangue são promover o transporte de oxigênio para os órgãos, promover o transporte de nutrientes para as células, defender o organismo contra agentes infecciosos, transportar hormônios e promover a eliminação de substâncias tóxicas para organismos, regular o processo de coagulação sanguínea. Uau! Sua principal função é a distribuição dos nutrientes, gás, oxigênio e o hormônio para as células do corpo humano. Enquanto vai passando pelo corpo, são deixados alimentos e oxigênio e recolhe os resíduos produzidos durante o metabolismo das células dos diferentes tecidos. As plaquetas representam 45% da composição do sangue que circula pelos vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. A artéria só conduz do coração para o órgão e tecidos do corpo, enquanto na veia ele flui em sentido inverso. Uma salva de palmas para Maria Rita, que mesmo doente, veio aqui e se dispôs para explicar um pouquinho para a gente sobre o tema dela. Olá, meu nome é Roberta e eu vou falar um pouco sobre os componentes do sangue. O sangue ele é composto por uma parte sólida e uma parte líquida. A parte líquida é chamada de plasma. E 90% dessa parte é somente água e o restante é composto por proteínas, enzimas e sais minerais. E a parte sólida é composta por elementos figurados, que são as células como as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, e que desempenham papéis fundamentais para um bom funcionamento do organismo. Uau! A plasma, que é a parte líquida do sangue, é de consistência viscosa e de cor amarelada. É formado no fígado e as principais proteínas presentes são as globulinas, albuminas, fibrinogênio. Também tem como funções transportar o gás carbônico, nutrientes e toxinas produzidas pelas células, e é responsável pelo transporte de medicamentos pelo corpo. Eritrócitos, ou células vermelhas do sangue, elas constituem a parte sólida e vermelha do sangue e têm como função o transporte de oxigênio pelo corpo. Produzidas pela medula óssea, têm vida de cerca de 120 dias e depois elas são destruídas no fígado e baço. Leucócitos.
também conhecidos como os glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo. Os eosinófilos servem para combater as infecções parasitárias e reações alérgicas. Os basófilos servem para combater bactérias e levam à liberação de histamina. Linfócitos são mais comuns no sistema linfático, mas também estão presentes no sangue de dois tipos, as células B e T, que servem para anticorpos que combatem vírus e as células cancerosas. Monócitos podem sair da corrente sanguínea e são especializados em fagocitose, que consiste em matar o invasor e apresentar uma parte desse invasor ao linfócito T, que sejam produzidas mais células de defesa. E por fim, as plaquetas, que também são chamadas de trombócitos, são as células responsáveis por cessar os sangramentos com a formação de coágulos de sangue. Olá, meu nome é Amanda Kelly e eu irei falar um pouco sobre tipos sanguíneos, definir e falar quais são os tipos sanguíneos existentes, qual deles é mais raro e mais comum. Bom, um tipo sanguíneo é definido a partir de quais antígenos estão na superfície dos glóbulos vermelhos. Esses antígenos desempenham algumas funções no sangue, como transportar outras moléculas para dentro e para fora da célula, manter a estrutura dos glóbulos vermelhos e detectar células indesejadas que podem causar doenças. Uau! Mas afinal, o que são antígenos? Antígeno é toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos. Cada pessoa possui um conjunto de antígenos e suas diferentes combinações formam anticorpos em intensidades diferentes. Para classificar os tipos de sangue, são considerados dois tipos de antígenos, os antígenos ABO e os antígenos RH. O sistema ABO define os tipos sanguíneos a partir de 4 classificações, A, B, AB e O. Já o fator RH determina se o sangue possui RH positivo ou negativo. Dessa forma, existem 8 tipos sanguíneos: A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O. A definição do tipo sanguíneo varia, pois é herdado dos pais, sendo que cada um deles doa um dos genes ABO para o filho. O gene A e B são dominantes e o gene O é recessivo, mas isso não significa que o filho não possa nascer com o gene não dominante. O que significa, se forem doados o gene O e A, o tipo sanguíneo pode ser, há uma probabilidade imensa de ser A. Irei falar um pouco sobre tipos raros e comuns. Então, na maioria das vezes, o tipo de sangue mais raro e mais comum depende do local. Contudo, em dados do mundo inteiro, especialistas acreditam que o tipo mais raro é o sangue de pessoas tipo AB negativo. Já o tipo de sangue mais comum é o O positivo. Que para haver transfusão de sangue é preciso que os tipos sanguíneos sejam compatíveis. E a compatibilidade ocorre entre os glóbulos vermelhos e o plasma. No grupo sanguíneo A, por exemplo, os indivíduos têm um antígeno A na superfície de suas hemâncias e o plasma sanguíneo contém um antígeno anti-B, portanto, pessoas com A podem doar sangue para B, mas isso vai depender do RH. Vale destacar que o tipo O negativo é o único que pode doar para todos os grupos diferentes. Por isso, é chamado de doador universal. Enquanto o tipo AB positivo é o receptor universal, podendo receber sangue de todos os tipos. Agora chegou o momento da curiosidade. De acordo com a pesquisa que fiz, pessoas com tipos sanguíneos A e B podem ter maiores riscos de desenvolver coágulos sanguíneos perigosos, em comparação com pessoas que têm sangue tipo O. Uau!
Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Biopod. E parabéns para você, ouvinte, que conseguiu chegar até aqui. Eu sei, ficou um pouco extenso, mas pelo menos valeu a pena, porque eu tenho certeza que você saiu desse podcast sabendo várias e várias coisas sobre o sistema sanguíneo. Até a próxima e obrigado pela atenção.